Graça e paz, irmãos. Amém? Mas eu queria falar hoje sobre a bênção do servir. É uma bênção servir. A palavra de Deus diz que é uma bênção servir. Não é, quem é servido não é tão abençoado quanto quem serve. Essa é a matemática de Deus. Diferente, né? É a matemática de Deus. Você ganha servindo. Você ganha dando o seu tempo, dando os seus recursos, suas capacidades. Você ganha em servir. Lucas capítulo 6, versículo 38, diz assim: Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Matemática de Deus. Diferente? Mas será que é a nossa que funciona ou é a de Deus? A nossa também funciona, só que a nossa tem limites. E a matemática de Deus, quando Deus diz que tal coisa deve ser daquele jeito e nós nos aplicamos naquilo, nós não temos noção aonde que aquilo vai parar. Mas esta é a matemática de Deus. Quem imaginaria, no tempo de cuidar das pessoas e ajudá-las, você ajuda porque você tem que ajudar, porque isso é cristianismo, irmãos. Isso é cristianismo, você dá a sua vida pelo próximo. Cristianismo não é receber de Deus bens, não é isto. Isto é a matemática de uma doutrina errada que usa o nome de Deus. Mas quando você vai no Evangelho, você não vê isso. Você vê o Senhor Jesus dando a sua vida por nós. E hoje nós estamos aqui por causa disso. Aleluia. Né? E ele diz que nós somos tesouro dele. Não é isso? Pronto. Então, essa é a matemática de Deus. Dele será dado uma boa medida. Então como diz o outro, é miserê? Não. É abundância. Deus vem com abundância, né? Boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Isso é palavra de Deus, irmãos. Isso é promessa do Senhor. Ah, mas como vai ser? Não, nós não temos o direito e nunca teremos o controle disso. Porque quem vai cumprir isso é Deus, da maneira perfeita que Ele faz. Né? Mas é importantíssimo nós tomarmos este cuidado. Como está o meu coração, o meu tempo? Como, né, nessa correria, nessa tanta coisa que a gente vê as pessoas fazendo nos dias de hoje. Meu Deus, você tem tempo para o seu próximo? Porque a razão da tua vida é essa. Você já tem o teu lugar certo, teu tesouro é celestial, então está tudo certo. Então o que eu tenho que fazer? Viver para o próximo. Por quê? Porque eu tenho que levar ele para Cristo. Porque alguém fez isso por mim. Hoje eu estou aqui. Então agora eu tenho que fazer pelo próximo. E ele fazer pelo outro, e ele pelo outro. E assim vai o reino de Deus se expandindo, né? Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, é lindo ver isso, né? A parábola do bom samaritano, né? Que não vamos ler, mas está em Lucas capítulo 10, lá no versículo 30, depois você pode ler. A parábola do bom samaritano fala sobre isso. Não é? E nos alerta, né? A parábola nos alerta, cuidado, porque o sacerdote, que era uma pessoa conhecedora de Deus, representante de Deus na terra, ele não deu importância para o ferido. Ele era um religioso, ele estava preocupado com seus afazeres no templo. Tchau. O levita também, que tem que ficar lá no templo, estava passando por lá, mesma coisa, religiosidade. Às vezes nós nos apegamos a tantas coisas e a essência do Evangelho está sendo esquecida. E o que acontece? As pessoas não estão mudando ao nosso redor. As pessoas não estão sendo alcançadas ao nosso redor. As pessoas não estão sendo curadas ao nosso redor. Quando Deus diz que
O que nós devemos fazer? Os sinais acompanharão os que creem. Então, tem alguém enfermo ao meu redor? Eu vou orar por ele, né? Tem alguém precisando de oração? Vamos orar. Tem alguém precisando de ajuda? Vamos ajudar. Mas vamos compartilhar da despensa com alguém que está precisando? Vamos. Mas e se faltar? Não. Aí entra a fidelidade de Deus, cumprindo que nada vai faltar. Nós temos que viver essa parte, né? Tão gostosa que todo mundo quer viver o sobrenatural de Deus. Você tem que entrar na condição do sobrenatural, né? E aí vamos lá. A parábola do bom samaritano, ajudando. O que diz em Provérbios, junto com a parábola aí? Provérbios fala que quando a gente ajuda um irmão, a gente ganha o quê? Um quê? Um amigo. Eu lembro de várias experiências aqui na igreja, de pessoas que estavam vivendo realmente o Evangelho e estavam aqui trabalhando na obra da igreja, não paga nada por isso, né? Fazendo coisas e tal. Não sabiam elas que tinham pessoas dentro da igreja observando elas e falando assim: puxa, aquela pessoa é dedicada. Ela estava dando do seu tempo, do seu esforço, do seu amor na obra de Deus, e ela nunca ia imaginar que dentro da própria igreja um empregador estava observando ela. E isso abriu porta de emprego, que fez com que ela, vários anos, tivesse os seus recursos. Entende? Como é que Deus trabalha? Você tem que ter domínio disso? Não. Eu tenho que confiar, porque Deus é real. Deus é real, irmãos. Ele é real. Mas isso é importantíssimo. Quando você ajuda alguém, você não está ganhando nada naquele momento por ela. Nada. Você está ajudando, você está gastando o seu tempo, você está ganhando, sim, você está ganhando experiência de amor, né? Porque a palavra do Senhor diz que o amor não deve ser nada débil, né? A fé não deve ser débil, o amor não deve ser débil, deve ser amadurecido. Então isso tem que ser experimentado. Deus nos dá várias oportunidades. A palavra do Senhor em Coríntios fala que o amor é o dom maior. Jesus, tudo que ele fez, a base foi amor. Não foi por obrigação, foi por amor. Não é isso? Ele se destituiu da sua glória e veio em forma de homem por amor a mim e a você. Não é? Tudo foi por amor. E aí a gente vê coisas tremendas. Mas Jesus é Jesus, aquelas coisas maravilhosas, aquele poder, aquela glória operando de forma tremenda. Você quer isso, querido? Tudo tem que ter uma base. A base chama-se amor, mas o amor de Deus sendo aperfeiçoado na tua vida. Entendeu? Se você se dispõe, de fato você se dispõe à obra, a fazer, porque ali tem amor, Deus manda sobre a tua vida o que for necessário. Por quê? Porque você está sendo um representante correto do reino de Deus. Porque o reino de Deus é amor, né? Então, quando você se dispõe, Deus te dá poder para servir. Eu acho interessante que alguns irmãos falam assim, aqui na igreja e em outras igrejas falam: eu não sei, eu acho tão bacana ser pastor, mas eu não sei como é que vocês dão conta. Se chama poder de Deus. Porque às vezes eu também olho no espelho e também não sei. Eu só sei assim que eu olho: Deus, é a tua graça, né? Aquela animação, aquela alegria, né? Quando às vezes as coisas não estão dizendo não para você, mas vamos em frente porque o mar vai abrir. Não é isso? O mar vai abrir. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele prometeu. Mas e se não abrir? Se não abrir, eu morro afogado. Mas eu vou. Então meus dias acabaram. Agora, se não acabaram, vai abrir. Irmãos, Deus dá poder para servir, mas você tem que ter a disposição. Isso tem que ser, é seu. Deus não te manipula.
O que ele faz? Você se dispõe, me dispõe. Então se prepara, porque vai vir uma nova unção sobre a tua vida. Quer unção nova? Se disponha. Se disponha. João 15, de 7 a 8. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aleluia! Pastor, mas e se isso não está acontecendo? Não está acontecendo por quê? Que palavras são essas que devem permanecer em mim? A palavra de Deus. Mas o próprio Jesus faz um resumo. Que palavra tem que ser? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu como a ti. Isso envolve amor em servir. Estão entendendo? Se você tem isso, a palavra de Deus não é difícil para você. Se você tem isso, o Espírito de Deus está em você. E se você tem isso, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em você. Mas vai ser ainda mais. Dia após dia, dia após dia. Então uma pessoa faz uma coisa que a gente não gosta, você está sendo provado. É agora. Tem amor ou não tem? Né? Como você reage? O que você pensa? O que você faz em relação a isso? Vai mostrar se você tem amor, se você não tem amor, se você tem, mas está ainda, né, meio balançando. Aí quando você tem a consciência disso, você vai na presença de Deus, porque aí você é humilde, vai na presença de Deus e fala: Senhor, me capacita para eu não lidar da maneira que um homem natural lidaria, mas eu tenho que lidar com essa pessoa como o Senhor lidaria. Mas Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não tenho paciência, não tenho isso, não tenho aquilo. Pois então, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu quero ser um instrumento da tua glória na vida dessa pessoa. Sabe o que acontece, irmãos? Ganhamos um amigo. Mas, irmãos, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, isso aqui, a gente generaliza muito, a gente não vai no profundo do que quer dizer isso. A essência do Evangelho é amar a Deus e amar o próximo. Eu tenho que permanecer em Deus, isso significa que eu tenho que estar levando muito a sério esta palavra. E às vezes nós pedimos coisas e não recebemos, não é porque Deus está de mal de você, não. É porque estamos pedindo mal. Porque se você ama a Deus e ama o seu próximo, você vai saber exatamente, ou melhor, o teu coração vai estar sendo ajustado, moldado, e então os teus interesses mudam. As coisas que são realmente importantes para Deus passam a ser importantes para você. Então, na verdade, a vontade de Deus começa a se tornar a sua vontade. Essa vontade vai se realizar. Entende? Porque o que Deus diz se cumpre. Então, se a vontade de Deus for a minha vontade vai se cumprir. Então, quando eu orar, vai acontecer. Por quê? Porque o que eu estou pedindo está de acordo com o coração de Deus. Entenderam, irmãos? Aí, a gente fica assim, né? Mas é difícil discernir isso. Não, não é não. E uma das coisas que a palavra de Deus diz é que às vezes as pessoas pedem de uma forma muito bonita alguma coisa, mas a motivação não está correta. Não está correta. Por exemplo, nós podemos desejar, né? Podemos desejar trabalhar na obra de Deus. Isso é bom? É. Mas se a motivação for, eu quero ter um destaque na obra de Deus, isto não é bom. Por quê? Porque servir, ou melhor, quanto mais você cresce, mais você serve e não é servido.
Estão entendendo? Então, quanto mais eu subo, vamos dizer, de posição na obra de Deus, numa liderança de alguma coisa, a liderança não é para ser servida, a liderança é para coordenar, conduzir, servir, orientar, e não ser servida. Né? Então, isso é muito claro? É. Como é que Deus sabe disso? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, ele falou o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor, o coração. Então Deus, percebe como Deus valoriza o coração, irmãos? Aí você vai em Provérbios, você encontra a mesma coisa. Provérbios você encontra o quê? Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então as motivações, as intenções do nosso coração é que devemos estar atentos. Por que eu estou querendo isso? Por que eu estou indo nessa direção? Irmãos, a manifestação do amor ao próximo tem uma origem, chama-se coração. Né? A intenção do nosso coração, a intenção do meu coração não é agradar os homens, mas é agradar a Deus. Mas agradar a Deus significa investir no próximo. Deus disse que ninguém pode ajudá-lo se não ajudar o próximo. Ninguém pode dar nada para Deus se não der para o seu próximo. E às vezes nós dedicamos tanto tempo de oração, tanto tempo de leitura, tanto tempo assim de estudo de coisas, de livros, mas Deus espera um cristianismo real, prático. E qual que é? O que você for fazer para Deus, você tem que fazer para o seu próximo. Você fazendo para o seu próximo, Ele disse que você está fazendo para Ele. Entendeu? Não é isso? Então, irmãos, e isso faz com que nós voltemos ao primeiro texto e encerremos para orar. Aquele que dá, recebe boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Então, nós vemos muitas pessoas vivendo coisas lindas, maravilhosas de Deus, testemunhos maravilhosos. Você vai olhar, quando esses testemunhos são reais, você vai vendo que existe uma entrega, existe dedicação a alguém, dedicação a um grupo de pessoas. Veja os apóstolos, o que eles fizeram? Eles deixaram sua vida para viver para o reino de Deus. Se você for no Novo Testamento, o apóstolo Paulo mesmo que diz: as marcas de um apóstolo são sinais e maravilhas. Então, irmãos, mas nós vemos o que? Amor. Amor a Deus, amor à sua obra, portanto, amor ao próximo. E nós estamos num tempo muito de confronto, confrontando essas verdades, essa verdade, né, sendo confrontada todos os dias com o nosso ativismo, com a nossa pressa, com suprir o nosso eu, suprir a nossa casa, suprir, e a palavra de Deus dizendo: estamos errados, vocês estão indo no caminho errado, não é este o caminho, não é este o dom maior. Aí temos expectativas, e às vezes elas não estão ainda sendo manifestas na sua plenitude, na sua abundância, porque Deus está esperando esta entrega. Deus está esperando darmos este espaço, dar essa credibilidade, né? Acreditar que vale a pena amar o próximo, mesmo que ele não te ame. Não é isso? O que ele fala lá, Mateus capítulo 20, alguma coisa? Aquele que
perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Quando Jesus disse isso, ele disse um pouquinho antes: o amor vai se esfriar de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Isso é bênção, irmãos. Que é maior bênção do que esta? Irmãos, mas você ser um cristão genuíno sobre a terra, eu vou dizer para você, você vai brilhar como o ouro sobre a terra. Porque está precioso, é raro, né? Você vai brilhar, pessoas vão querer andar com você, pessoas vão querer ter você próximos, profissionalmente falando. Por quê? Porque quem ama, ele respeita, né? O amor, base de amor é respeito. E várias outras coisas que não vale a pena falar hoje, porque nós temos que orar. Então, eu queria mostrar para vocês, a obra de Deus não é construção, não é prédio. A obra de Deus são pessoas, são vidas. O prédio existe, as coisas existem, para que possamos acolher as pessoas. Mas lembre sempre que a obra de Deus, ela existe, a razão de existir são as pessoas. Então, não é fazer coisas aqui neste prédio que está dizendo que você tem um amor aperfeiçoado. Mas se você respeita quem está aqui e você traz quem está lá fora, né? É um conjunto de coisas. Entende isso, irmãos? Amém? Vamos orar? Gostaria que você primeiro fechasse os seus olhos. Pense um pouquinho sobre a bênção de servir, né? Essa matemática de Deus, essa questão toda da parábola do bom samaritano, né? Quem são os verdadeiros discípulos do Senhor, né? Que guardam as palavras do Senhor. Converse com Deus. Fala aí com Deus o quanto que você quer entrar nessa dimensão, né? De servir o Senhor, de servir o seu próximo, as dificuldades que talvez você tenha de fazer isso, né? Às vezes você não tem tanto acesso às pessoas, tanta facilidade, tem medo de, sei lá, de ser mal interpretado, qualquer coisa assim. Coloque isso tudo diante do Senhor, porque você e eu temos que lembrar que se nós nos dispomos, Deus vai cuidar do resto. Deus vai conduzir passo a passo. É uma caminhada, é um crescente, regado de experiências diferentes, surpreendentes, poderosas de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite. Meu Deus, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Meu Deus, esta matemática do Senhor é tremenda. Ela é surpreendente. Ela deixa as pessoas que não te conhecem confusas. Senhor, como é real esse princípio do dar para receber. Como é real. É maravilhoso isso, Pai. Meu Deus, nós queremos ter o coração do bom samaritano, porque, Senhor, este coração é o teu coração. Nós queremos, Deus, lembrar que as pessoas são tão importantes, que mesmo na rotina do dia a dia, nas coisas a fazer, nós não podemos deixar de estar sensíveis à necessidade do nosso próximo. Às vezes é uma necessidade de oração, às vezes é uma necessidade de ajuda, às vezes é um abraço, uma palavra. Às vezes são coisas tão simples e às vezes são coisas mais trabalhosas. Mas não podemos ter medo de ajudar, porque o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. O esforço não é nosso, somente nosso. Nós temos que dar o nosso passo e o Senhor é que vai nos capacitar, Deus. Nós temos que crer nisso. As circunstâncias todas, o Senhor vai estar nos acompanhando, nos fazendo enxergar, nos fazendo entender
o que é necessário na vida das pessoas. E assim nós vamos ficando a cada dia um pouco mais parecidos contigo, Pai. Porque o Senhor fez isso. O tempo inteiro sobre a terra o Senhor fez isso. Pessoas talvez ofereceram coisas para o Senhor, mas o Senhor não se apegou a nada. Mas o Senhor se apegou às pessoas. O Senhor chamou as pessoas pelo seu nome. O Senhor honrou pessoas que eram humilhadas. Nós te agradecemos pelos teus ensinamentos, Pai. E pelo teu chamado que disse que deveríamos seguir os passos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa disposição, Senhor, traga uma nova unção sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que o dom maior possa crescer em nosso coração, Senhor. Que é a base, que sustenta, que é o esteio, Senhor, onde se firmam os demais dons. Que isso possa ser real na nossa vida, para que os outros dons sejam realmente aperfeiçoados na nossa vida. Em nome de Jesus. Para que as pessoas não nos confundam com pessoas que fazem sinais, mas que eles reconheçam que somos o teu povo. E que o Senhor está vivo no nosso meio. Aleluia. Em nome de Jesus. Nos faz ser simples, Deus. Nos faz praticar coisas simples e eficazes. Em nome de Jesus. Porque o Evangelho não é para sábios, para pessoas dotadas de grande sabedoria e recursos. Mas o Evangelho é para todos. O coração simples é regado pelo Senhor. Portanto, faz o meu coração assim, Deus, em nome de Jesus. Faz o coração dos meus irmãos assim, Pai. Para que quando nós orarmos, como nós lemos, quando nós pedimos algo, seja feito, Senhor. Nós queremos ser intercessores para essa cidade. Nós queremos ver muitas vidas sendo transformadas. Nós queremos ver pessoas sendo libertas, curadas, pessoas se desvencilhando de vícios, Pai. Nós queremos ver as cadeias sendo quebradas. E sabemos, Deus, que isso só acontece pelo poder do Senhor, através da tua igreja, da noiva que está sendo adornada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a vitória do Senhor seja real sobre a nossa vida. Que o Senhor seja glorificado, como esta palavra desta noite disse. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque a tua graça está sobre a nossa vida, Pai. E nós te pedimos que esta graça seja derramada em abundância sobre nós, quebrantando o nosso coração, Senhor, fazendo o nosso coração semelhante ao teu. E desta maneira, Senhor, os dons do Senhor fluam no meio da tua igreja, os sinais, as tuas maravilhas, porque aí fora, Senhor, muitas pessoas precisam crer no Senhor, muitas pessoas precisam ser acolhidas como bom samaritano, Senhor, e nós queremos dizer que estamos aqui para que o Senhor molde um coração de bom samaritano em cada um de nós, em nome de Jesus, amém.